Meu nome completo é José Cuiava. Sou natural de Casca, Rio Grande do Sul. Lá é Casca, aqui é Cascavel. Né? Então, e assim, um fato interessante é porque eu era o último filho dos 11, né, da família, e ninguém podia estudar porque não tinha nem ginásio na época lá, nada. Então, se eu não fosse para o seminário, não tivesse sido escolhido por Jesus Cristo, segundo um padre missionário falou, que fui escolhido para ser padre capuchinho na época. Então, eu fui estudar em 57, aos 13 anos, fiquei 11 anos estudando nos seminários e depois nos conventos capuchinhos, até Ijuí. Comecei a fazer faculdade de filosofia lá ainda como frei capuchinho, até julho de 68, desculpa. E aí completei a faculdade lá em 69, último mês, 69, terminei a faculdade e fui a Porto Alegre. Mas na época tinha uma coisa interessante porque eu participava de movimentos secretos, sigilosos, para combater a ditadura. Em Juí quase fui preso. O comandante Rui de Castro lá não me prendeu, disse porque ele é meu amigo, me admirava como jogador de futebol. Nós jogávamos, os freis jogávamos com o time dos militares, né? E ele torcia, achava que era um grande jogador, alto, tá? Então ele fez amizade e disse, não vou te prender porque te estimo muito, né? Mas fomos a Porto Alegre, eu continuei lá mais do que nunca, com estudantes da Universidade Federal também. 4 colegas na época foram presos durante uma semana inteira, e eu não fui porque tinha um meu amigo também jornalista que me protegeu. Senão também seria sido preso, porque estava combatendo a ditadura. Nós planejamos, inclusive, sequestrar o, o cônsul americano, porque queríamos que libertassem presos políticos nossos, né, na época. Então, ia prender o cônsul, eu não pude ir, porque a minha esposa não quis que eu fosse, aí não conseguiram sequestrar. Ele conseguiu se liberar na hora de pegar pelos braços numa coisa, ele se mandou. Então, ali, vim para Palotina, em 71, início. Fui secretário do prefeito, chefe de gabinete, professor de Estado lá, mas ao mesmo tempo procurei o quê? Fazer teatro com os estudantes, teatro amador, pinturas, desenhos, aulas, buscamos livros, fizemos uma campanha, fomos de casa em casa, até na agricultura, pegando com uma caixa de dinheiro, e com esse dinheiro compramos mais de 2.500 livros, literatura, para incentivar a leitura na época. Leitura. O pessoal adorou demais. Liam nas praças, nos bancos, pegavam livros, estudantes, jovens. Então, isso na época, Palotina, era puro mato ainda. Né? E fui convidado para ir para Foz. Fui fazer um curso em Foz do Iguaçu, o diretor lá me conheceu no curso, me convidou para ir para a escola agrícola e depois ao ginásio. Fui lá em 72, professor. Em agosto já peguei a direção do ginásio Dom Manuel Conner, 2 extensões, tem até hoje lá. Fui coordenador. Em 74, 2 anos depois, fui nomeado inspetor regional de ensino, também a convite. 6 prefeitos e os militares lá também me convidaram para ser o inspetor. Eu era contra o regime, mas aparentemente tinha que estar numa boa com as Forças Armadas, principalmente, né, com quartel lá e tudo mais. Aí sim, organizei o primeiro Festival de Música de Foz do Iguaçu, primeiros Jogos Estudantis de Foz do Iguaçu com mais de 6.000 estudantes. Foi um show, assim, sabe, nos anos 70. Aí, quando veio o projeto MECOIA, também eu fui receber os coordenadores que vieram de Brasília e, de imediato, me convidaram para ser coordenador do projeto, aqui no Paraná. Aí, sim, veio dólar, dinheiro, começou também livros, comecei a dar livros para todas as prefeituras. Era para ser Foz do Iguaçu e alguns municípios vizinhos da Itaipu ali. Mas eu disse, não, tem que ser o oeste do Paraná, a MOP. Aí fui na MOP, a Moja que gostou muito, tinha dólar também, né? Então foi e abriu as portas, tudo começou a acontecer dessa forma. No fim do projeto, primeiros 4 anos, antes de fechar os 4 anos do projeto, que era por 4 anos, aí, numa reunião num hotel em Foz do Iguaçu, o prefeito perguntaram, e agora, o que vão fazer no lugar do projeto? Para continuar as coisas do projeto. Aí, vira e mexe, propus a Soeste. Fui de prefeitura em prefeitura na época, para convencer os prefeitos a fazer parte. O que era a Sueste? A Sueste porque era para ser fundação.
Mas a fundação tinha que ter um patrimônio, e quem é que daria um patrimônio para começar a fundar? E aí a associação não precisou. Então ficou a Associação Educacional do Oeste do Paraná. Mas aí o projeto também foi mudado por mais 4 anos, junto, quer dizer, um pouquinho antes, depois da criação da SOEST. Aí veio mais dólar. Primeira coisa, uma grande gráfica. Gráfica super, super moderna na época. Veio um equipamento da Alemanha, importado da Alemanha, direto para a gráfica da SOEST. Veio a editora para imprimir, tinha produção de material, livros de alfabetização, ciências sociais, história, foram criados aqui, produzidos aqui. Já na época do projeto Já era em Emecoiá. Cascavel, a Suécia era em Sim, Cascavel? sim, na Cascavel. Era para ser Foz. Mas na época o Jacis Canegata pediu, não, eu vou levar para Cascavel. Já tem um prédio, onde era a merenda, ali naquela parte, com quadra inteira ali, cedeu tudo para montar a Sueste, a gráfica e a direção e tudo mais. E aí que começou a ideia da universidade regional. Porque eu tinha já em Foz do Iguaçu, nos anos 77, 78, começado a organizar lá uma universidade de Foz, mas até Céu Azul e Cafelândia, ali Realeza, ali esses municípios do sudoeste ali, do sul. E todo mundo estava pronto para tentar criar. Só que ali o prefeito não quis saber de outros municípios, Clóvis Cunha Viana. E eu fiquei meio assim, mas aí criamos a Facisa. Criamos, Facisa, né? E criamos em 79, eu fui o presidente da comissão que instituiu, criamos oficialmente, e de imediato cursos superiores em Foz do Iguaçu. Naí comecei a organizar a Facitol e a Facimar. Ia nas reuniões, levei o estatuto e a maneira de ver as questões da Foz do Iguaçu para Toledo e Marechal Rondon. Palotina também queria, Assis Tobel também queria. E aí, politicamente, Marechal ganhou e prevaleceu, e ficaram, então, Toledo e Marechal Rondon. Criamos as duas fundações faculdades em 80. De imediato, fui para Curitiba buscar um curso de especialização. Por quê? Porque, na época, tinha que ter, no mínimo, título de especialização para dar aula. O Conselho Estadual exigiu. Aí tinha que ter. Fui para Curitiba pegar na Federal, cheguei lá e disse, não, nós só damos curso aqui em Curitiba. Se vocês vierem aqui, tudo bem. Agora, nós, professores, ir lá no Oeste, de jeito nenhum. Vocês são lá da cultura de vocês, é criar porco, criar galinha, produzir soja e milho, e não universidade e tudo mais. Aí pegamos o avião, eu e Luiz Gonzaga, que era diretor aqui, dela mesmo, Brasília autorizou, fomos de Curitiba a Porto Alegre para trazer cursos de especialização de Porto Alegre. Primeiro veio para Cascavel e Foz, uma turma aqui, outra lá, e depois veio de novo o mesmo curso Toledo e Marechal Rondon. Aí acho que fizeram mais de 200 professores o curso de especialização. Aí foi a base intelectual e política até vamos dizer assim, de começar a pensar as faculdades numa universidade. Isso em 1980, mais ou menos. E quando que o senhor começou a trabalhar na Festivel? Então, na Festivel, eu com o projeto Emecoiá já comecei a fazer cursos de auxiliar de bibliotecas, para organizar as bibliotecas e incentivar a leitura, isso em 76, com dinheiro do projeto Emecoiá. Em 79, foi também já feito uma parte de um curso de especialização que veio o pessoal de Curitiba e Londrina. Eu comecei a dar aula mesmo em 81 e, assim, por fora. Agora, como professor concursado em 82, porque eu mesmo, na época, pedi para o Ari Cantelli, que é o diretor, na época eleito, né? Quem indicava os professores, na época, era ele, mandava a lista para o prefeito contratava. Uma lista que ele mandava. E eu digo, não, tem que ser concurso. Tem que ser um concurso para professores. Aí sim, organizamos o primeiro concurso para professores em 82. Eu também ajudei a organizar, mas também entrei como professor daí. Como não tinha filosofia, eu entrei lá como, acho que é psicologia, como cultura filosófica. Criamos uma disciplina, né, e aí começou então o quê? Entrar professores assim, com ideia de continuar
assim, não temporariamente, e vieram já candidatos de Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Curitiba, fora, Para estudar aqui? para fazer concurso para Fazer professor. concurso. Professor, já. E aí começou, então, o quê? Em 82 já busquei um curso de especialização na Unicamp. Esse que deu uma revolução, fez uma revolução incrível no ensino da língua portuguesa e literatura, por João Vander Geraldi, né? Que veio ele e mais o Ciro Pocente e outros da Unicamp. Isso em 82. Para professores foi na Festival só. Tinha gente também, acho que do núcleo, tudo mais. E no mesmo ano, busquei um curso de desenvolvimento da educação, planejamento e desenvolvimento da educação, na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. E tinha colegas lá meus do seminário, o Gaudêncio Frigoto e o Cândido Gebos, que foram grandes, já feito doutorado. Seminaristas? Sim, foram colegas, lá em Juí, só que foram para o Rio e fizeram mestrado, doutorado em professores da Getúlio Vargas, do IESAI lá. Nossa, foi o famoso lá. E vieram com todos os professores, o Hélio Dia Maciel, todos quase na época era meia moda, marxismo, dialética, Marx, Antônio Gramsci, Walter Benjamin, e os nossos também, Paulo Freire, os críticos, né, Darcy Ribeiro, outros que eram os nossos já professores na época, né, o Dermer Vassaviani também veio depois como convidado, o Rubem Alves veio como convidado, assim, não deu curso, mas palestras, tipo um dia, passou um dia dando aula. Esses cursos foram financiados por quem? Ainda o projeto MEC-OEA. Ainda o projeto MEC-OEA tinha dinheiro, até 84. Então, isso foi a grande, assim, de uma revolução no oeste do Paraná, não só a nível da educação superior, mas a Sueste participava, por exemplo, eu fazia reuniões uma vez por mês, um dia inteiro na Sueste, para discutir a Universidade Regional Multicamp, com o pessoal dos 4 municípios, e tinha mais, da MOP, da Cota Iguaçu, aí na sede da Sueste. Eu coordenava isso, para exatamente discutir um projeto de universidade regional, integrado. Isso foi assim, a imprensa ficou meio assim, porque uns políticos achavam, trazer Toledo junto, não, deixa lá. Toledo dizia, não, nós e fazer parte, e a reitoria fica em Cascavel, nós não queremos a reitoria em Cascavel. Foz do Iguaçu ficou um tempo fora, não quis, os militares, a Itaipu na época também, já quis meio uma universidade só para eles, e eu insistindo que não. Eu tinha uma casa em Foz do Iguaçu grande, de sábado e tarde vieram mais de 50 estudantes da Facisa lá, dizendo, olha, está difícil aqui. Aí disse, então, vamos fazer parte da Universidade Regional. Por que não vamos fazer parte? Mas como? Muito simples. Segunda-feira de noite, vocês chegam lá na sede da universidade com faixa dizendo, senhor presidente, Narciso Valiati, senhora diretora, tal, ou vocês se juntam às faculdades para criar a Universidade Regional do Oeste do Paraná, ou nós não viemos mais aqui nessa faculdade. Aí, antes das 10 horas, eles chegaram lá, os diretores e a presidenta, com uma cópia para cada um deles, dizendo, estamos renunciando aos cargos. Sim, renunciando aos cargos. Aí, já naquela semana, veio um ônibus de estudantes participar de uma reunião aqui na Festival, para se integrar. Cascavel já estava bem entrosado. Já estava discutindo isso, já estava assim, muito. Nós tínhamos feito reuniões sobre o que a universidade queríamos na época. Já tinha isso, 82, 83, sempre financiado, patrocinado pelo projeto MEC-OEA ainda. Tinha dólares, então era fácil de trazer gente da Unicamp, e Juí. O Baggio vinha para cá, ele vinha cada 15 dias, uma semana assim, não, de carro próprio, para discutir a universidade aqui, que eles estavam criando a universidade deles, a regional em Juí, não pública. Então, hoje dá uma fundação comunitária, a Unijuí. E ele já veio aqui também ajudar a discutir um projeto de universidade regional integrada. Então, nesse momento, vocês estavam olhando para aquele modelo gaúcho, que existe também, até hoje. Também, sim, porque não tinha outras. A Unicamp tinha algumas, acho que 2 campos, não sei aonde, lá perto, e aí veio, eu convidei na época, era o João Dias Sobrinho, que era o irmão do
nosso governador, Álvaro Dias, irmão, era professor doutor na Unicamp. E ele era especialista lá na avaliação das universidades públicas, da avaliação, como funcionava. Ele veio, ficou 3 dias em Marechal Rondon, a nosso convite, pago por nós, discutindo como poderia ser a nossa universidade multicamp. Como cada campus tinha que ter, na qualidade, uma direção própria, tudo próprio, a democracia, a eleição, os diretores, os cursos, tudo, mas integrado a uma universidade regional com uma reitoria única e lá a administração superior sempre maior na universidade, na reitoria. E ele ficou 3 dias e aí praticamente saiu o modelo nosso. Né? Depois foi só assim, retocado e pensado na Estatuto Inter. Mas desde 80, isso faz que 85, 86 que ele veio. Então já havia todo um trabalho para discutir desta universidade regional multicamp. Então foi um trabalho assim, de muita ousadia também, viu? Tinha que ter ousadia. Eu me considero até hoje um pouco ousado, né? Um pouco assim, meio que quebro as coisas prontinhas, as coisas certas, né? Tem que, para a gente avançar, tem que haver superar o real já pronto, né? Embora usa-se sempre a história para fazer o futuro, né? Mas foi necessário fazer um trabalho meio ousado, assim, provocativo. Isso foi feito muito. A imprensa deu sempre apoio. A TV na época trabalhava de muitas entrevistas, muitas reportagens escritas, nas revistas, nos jornais. Então, isso favoreceu muito. E a participação dos estudantes. Eu, quando depois, em 86, peguei a direção da Festival, porque antes disso eu fui fazer mestrado no Rio, 84, 86. Aí ficou, no meu lugar, na Sueste, o Ivo Semmer, né? E lá no campus tinha o Ari Cantelli, mas ele também recebeu uma crítica muito forte do prefeito, ele ficou muito chateado, tinha sido eleito, pediu demissão e voltou para a terra dele, Sudoeste. Ele era em qual? Não no Festival. Sim, no Festival, diretor. E assumiu o vice, que era o Gonzaga, Luiz Gonzaga. Ele que era o diretor. Tem muitos documentos assinados por ele na época. Só que eu vinha uma semana por mês do Rio, pago pela Sueste, na época eu tinha um dinheiro da OEA, as passagens, ia do Rio a Foz de avião, e lá me esperavam com o cara da Sueste. Eu passava 3 dias em reuniões na Sueste com os diretores dos campos, pessoal da MOP, da Contra Iguaçu, discutindo o desenvolvimento estratégico do oeste do Paraná. Tem documentos aí, tem relatórios, tem então, a Unioeste vai surgir nesse contexto. Sim, nesse contexto. Como um elemento de desenvolvimento da região. Isso, fazia parte. Eu tinha um projeto, até tem ali a proposta, eu tinha um projeto de construir um lugar de cada aeroporto, entre a 277 e aeroporto para cá um pouco, tinha lá um fazendeiro, ele daria, acho que eram 24 alqueires de terra para construir lá a sede da ASIC, da AMOP, da Contra Iguaçu e da Unioeste. Sei lá, que seria um parque, um condomínio, um parque tecnológico, com todas essas organizações regionais lá. Para exatamente trabalhar juntos, sempre. O Oeste do Paraná tinha que ser sempre trabalhado, não só o Oeste, a sua parte, a MOP, a outra, a Contra Iguaçu, a sua parte, não. Tinha que sempre estar integrado, em conexão. Foi numa reunião, na época, né, acho que aqui da SIC, e ali houve certa discordância, porque é muita política também, né? Então, você leva lá a MOP, os outros municípios não achavam muita graça fazer parte, né? A MOP é independente, não tinha que estar Contra Iguaçu junto, nem a SIC, nem a Unioeste, era separado. E aí não foi possível construir a base lá. Aí começou a construção e as coisas já no campus, aí também uma separação de uma área para a reitoria e tudo mais. Toledo não quis de início. Não queria aceitar o local, Cascavel. Nós discutimos e resolvemos por telefone onde seria a reitoria.
Não discutimos na hora, porque senão dava briga, dava distendimento, iam boicotar reuniões. Então a gente primeiro decidiu criar uma universidade regional, pública, assim, gratuita para os estudantes e envolvida no Oeste. Depois vamos pensar onde será a reitoria, ou cada ano, cada mandato num campus, vai ser meio, né, de rodízio itinerante. Até pensamos nisso. Aí um dia peguei o telefone, na época já tinha essa tecnologia, né, por telefone, e disse, olha, temos que decidir porque lá no Conselho Estadual estavam pedindo o endereço da Unioeste, no caso, 86, 87, já tinha a criação da Funioeste, né? Aí foi por telefone, Toledo olhou e disse, então é o seguinte, nós vamos decidir por Cascavel C. Vamos abrir mão de Toledo e não vamos concorrer. Aí tudo bem, aí foi rápido. Foz do Iguaçu confirmou, prefeito, eram prefeitos, os diretores, presidentes da Câmara, estavam no telefone. E decidimos numa reunião por telefone, que a reitoria seria em Cascavel. Mas esse foi assim o projeto de criação, mas como que foi a questão de transformar de municipal que elas eram para estadualização? Estadual. Antes de estadualizar tinha outro projeto. Sim, então tinha assim, porque assim, a estadualização ela veio meio junto com federalização. Então, primeiro, a gente também estava combinando com Brasília, eu tenho um colega que estava no Conselho Federal de Educação lá, e fomos colegas de seminário, ele era conselheiro. E ele me ajudou, vinha aqui várias vezes, veio para exatamente ver um modelo, estrutura de uma universidade federal. Fizemos um pré-projeto. Mas aí, o presidente proibiu, na época, criar universidades públicas, e nenhuma universidade. Estava proibido. O Ministério da Educação lá cumpriu a ordem, tinha 30 e poucos pedidos já de universidade, e tudo parado, porque houve uma proibição de criar novas universidades. Foi um golpe. E ali ficou meio difícil de pensar a Universidade Federal. Mas assim mesmo, em 86, foi aquela viagem a Brasília, para tentar federalizar. Porque o Richa, ele disse assim, vamos tentar federalizar. Se não federalizarmos, antes de deixar o governo, eu vou estadualizar. Disse num palanque, aqui num telefone aqui na Unioeste, aqui no Cascavel. Num evento, e ele falou isso. Podem contar comigo. Eu vou com vocês a Brasília, já como senador. Vamos tentar ver lá. Se não der em Brasília, antes de eu entregar o poder para o Álvaro Dias Neto eleito, eu vou encaminhar o decreto. Bom, ele falou isso publicamente, foi junto a Brasília daí. Foram mais de 500 pessoas em Brasília. Daqui de ônibus, de caminhão, de carros, de alguns de avião, foram prefeitos, deputados, Mário Pereira, o Neto Frides, o próprio José Richa, e outros deputados aí na época, vereadores, foi estudantes, foi gente de todas as organizações para Brasília para federalizar. Fomos lá para ter uma audiência com o ministro, não aceitou. Só de noite, eu aceito uma comissão de vocês, não mais de 15, no meu apartamento, e lá nós vamos decidir. Não, mas aí não funcionava, embora fôssemos lá. Mas ele não, aí os estudantes invadiram o ministério. Foram lá, chegaram lá, ele falou, olha, um estudante, não sei quem foi lá, sentou no lugar do ministro e disse, agora eu sou ministro da Educação, eu vou assinar o decreto de criação da universidade e tal, falando, ele estava fazendo palma, aquela coisa, né, muito interessante. Então, são fatos que não fatos que, vamos dizer assim, não tem registro, tem algumas, assim como esses dias, provas, tem imprensa, tem fotografias, tem gente que falou, mas não se registrou isso. Aí, como não deu para falar com o ministro lá no Ministério, aí o pessoal foi para invadir o palácio do presidente. Aí, quando estava chegando meio longe ainda do palácio, aquela rampa, né, aí o quartel lá rodeou com tanques, com caminhonetas e pessoas, com gente com fuzil em volta, impedindo que entrassem no palácio. Quem era o ministro da Educação na época? Quem era o presidente? Então, eu agora de cabeça não saberia te dizer. Era Jorge Bornhausen ou não? Jorge Bornhausen. Não, o ministro era inclusive aqui do Paraná, aquele que é famoso. Ney Braga, eu acho. Nossa. Vou ter que ver isso, vou ter que ver.
E ele, mas disse sim, eu não vou federalizar, mas vou dar um bom dinheiro. E mandou um bom dinheiro depois. A FESFER recebeu muito dinheiro na época, pagou contas, pagou professores, não tinha dinheiro para pagar os salários na época. Os estudantes estavam querendo mais pagar mensalidades, não tinha dinheiro nem para pagar salário. Aí o ministro doou, na época, passou dinheiro bom. Só que daí na volta, como o Richard disse, uma parte dos estudantes, principalmente, de ônibus, em vez de voltar para casa, foram para Curitiba. E lá já fizemos, o Richard assinou um convênio de criar uma comissão especial, tá ali, isso tem tudo ali. Ele tem o decreto, ele cria uma comissão de estudos para a criação da FUNEOeste, Fundação Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Isso está ali em dezembro de 86. Tá? Acho que é dezembro, 86. E aí, essa comissão começou aí, sim, a atuar. Eu fazia parte, mas não era presidente porque eu estava ainda fazendo mestrado. Mas eu via nas reuniões como membro para exatamente... Passava Curitiba, às vezes, no Conselho, na Palácio, na Secretaria de Ensino Superior, para discutir exatamente o projeto da FUNEOeste. Aí foi a FUNEOeste, fundação, depois foi a Federação, foi FUNEOeste, e tinha uma federação, tem um nome também, um decreto, por causa que nós queríamos também incluir o dinheiro federal na época. Mas o Richard ele assumiu daí. Só que tem outro fato importantíssimo do Richard, não sei, esse que eu deixei aquela carta, né, aqui na Carelli, que também foi extraordinário isso. Se não fosse esse momento aqui, dele vindo para cá e entregar aquela carta, e ele pegar e determinar para o João Elísio, por telefone, que ele tirasse aquele projeto que estava na gaveta dele durante 6 meses já, e mandasse para a Assembleia, ia para o governo da Álvaro Dias, que também não queria a universidade. Álvaro Dias não era para ele nunca foi de criar uma universidade no Oeste Paraná. Ele muito também, vamos dizer assim, pressionado por gente do norte precisamente, né? Então, o que acontece? Que lá, quando, para aprovar na Assembleia, tivemos que fazer aquela ação toda de que o Aníbal Cury conseguisse, na última sessão do ano e do mandato da Assembleia, aprovar na Assembleia para mandar para o governador. Ele mandou, a Assembleia mandou, depois de aprovado, isso em 15, 16, 17 de dezembro, o governador recebeu, mas não assinou o decreto. Não assinou. Deixou para o Álvaro Dias. Aí o mês de janeiro, férias, aquela coisa, só em fevereiro. Aí em fevereiro o Álvaro Dias foi pressionado, nós fomos lá, em reuniões, audiências, pressionamos para ele assinar o decreto, aquele que a Assembleia tinha aprovado na época. Aí que ele assinou. Assinou e veio aqui, inclusive. Tem outro fato. Eu não estava aqui, eu estava lá numa praia ali de Itaipulândia, tá, com os filhos, uma turma, correndo, brincando, pescando. Um pouco vem um telefone, um alto-falante dizendo: atenção, atenção, professor José Cuiava, da UniOeste, tem um telefone urgente do gabinete do governador. Aí tá bom. Eu fui lá, o chefe de gabinete, e disse: olha, no dia tal da semana que vem, o governador vai estar em Cascavel para assinar o decreto da criação da UniOeste, da FUNEOeste. E vai ser lá no sindicato tal. Eu digo, não, esse sindicato foi o único na época que não se envolveu na participação de lutar pela universidade regional. Dizia que aqui não precisava de direito, nem medicina, nem nada, porque aqui precisava, de fato, produzir, dizia na época. E ele assinou lá, eu não fui. Digo, se for lá no campus, não tem problema, senão não foi nenhum diretor, ninguém na UniOeste. Então, de fato, são estranhos, né? Mas são para contar, para ver que circunstâncias, de que maneira a UniOeste ela foi se criando, se constituindo, e ao mesmo tempo a força que se criou nos movimentos, com muito apoio dos estudantes. Eu nunca vi tanta, vamos dizer assim, participação, mobilização e assim, eventos como naqueles tempos dos estudantes.
era importante. E esse episódio que o senhor falou no viaduto, ali na inauguração do viaduto, como que Então, foi essa história? acontece que esse viaduto foi na época do governador José Richa, ele que conseguiu, acho que dinheiro do federal, para construir o viaduto, inclusive exatamente porque ia lá para a Unioeste, que precisava muito movimento, ônibus e coisas, então tinha que ter uma passagem para 277, imagina, não tinha viaduto nenhum, passavam no mesmo nível, aí ele conseguiu, só que ele saiu candidato a senador no último ano, em 86, né? Saiu como candidato a senador, foi eleito e no lugar dele ficou João Elísio, que era o vice-governador, como governador. Só que no dia da inauguração, dia 14 de dezembro, o 15, ele veio de Curitiba para fazer parte da homenagem a ele, inclusive. Aí nós fizemos o quê? Escrevemos uma carta, tá aí a carta, assinada por mim na época, diretor e estudantes, os professores, os sindicatos, assinamos e entregamos 2.000 cópias para todo mundo que esteve lá. Os estudantes foram lá mais de 500, curso de letras, pedagogia, matemática, engenharia agrícola, no diurno principalmente. Foram lá, fomos mobilizados, eu fui de sala em sala, convidei, fomos lá e na hora da abertura lá, foi entregue uma carta para o próprio José Richa. Ele leu, ficou muito preocupado, porque exatamente cobrando dele a estadualização. Ele prometeu de estadualizar e estava terminando o mandato e não tinha estadualizado, né? Aí, quando ele começou a falar, apareceu uma faixa na frente dele assim: governador Richa, chega de embromação, queremos estadualização já. Ele ficou muito chateado, entregou o microfone para o Mário Pereira, foi na TV Tarobá, e aí sim, pegou o telefone e deu ordem para o governador João Elísio tirar da gaveta o projeto que estava lá há 6 meses guardado e encaminhar para a Assembleia na segunda-feira cedo. E isso aconteceu. Aí nós criamos uma viagem com estudantes, um ônibus de cada campus, de Cascavel foram 2, e na terça-feira fomos na Assembleia, e aí sim houve então uma sessão também problemática, muito, porque a última sessão dos deputados nem se elegeram mais, outros novos não estavam empossados, então estava fim de mandato, né? E aí, quando começou, o Aníbal Cury era o presidente, fomos lá falar com ele, quando começou a sessão, chamando, aliás, não chamaram a frequência, porque não precisava, não tinha o número suficiente de deputados, aí não podia nem abrir a sessão, mas ele abriu. Ele viu que não tinha números, abriu a sessão igual, como se não contasse. Aí um deputado, nem vou dizer o nome dele, lá de Curitiba, pediu a verificação de quórum. Aí começaram a chamar, um por um dos deputados, o Aníbal Cury foi lá na Assembleia, falando, tomando um cafezinho lá com o pessoal, e cada pouco respondia por um, por outro, que não estavam presentes. Respondeu por 4. Quando chegou no último para chamar, não tinha 32 que era necessário. Aí sim, o nosso deputado Mário Pereira teve um ato que foi fundamental também, decisivo. Foi lá, pegou para o pescoço, pela gravata, o deputado que pediu verificação de quórum e disse: olha, você retira a verificação do quórum, senão eu vou te bater. Aí ele tirou a verificação do quórum e aí o plenário da Assembleia votou, todo mundo votou a favor da estadualização. A sessão terminou assim. Então, esses fatos, se não fossem reais, verdadeiros, podíamos ter demorado mais anos, ou quem sabe nem criado a Universidade Regional como tal, Multicamp. Porque o novo governador, Álvaro Dias, ele tinha propostas diferentes. Ele não queria Universidade Estadual aqui no Oeste do Paraná, na época. Então, são fatos inéditos que contribuíram fundamentalmente para a criação da nossa universidade. São histórias muito boas. Na época, então, da estadualização, o senhor era presidente da associação. E aí o senhor passou a ser o primeiro reitor também. Sim, porque dali, em 86, em outubro, eu assumi a direção da FECIVEL, fui eleito. A direção da FECIVEL primeiro. Sim, diretor da FECIVEL eleito com Carlos Calçavara, vice. Uhum. Então nós éramos, eu era o diretor e ele era o vice, isso em 86.
iria até 1990. 1990 terminariam os 4 anos. Né? Então era nosso mandato. Mas aí, em 1988, houve a primeira eleição para o diretor-presidente da FUNOeste. Então, por 30 dias, foi assim, indicado por nós mesmos, nós que estávamos liderando, o Eloy Lomon, que era lá de Majorondon, e ele assumiu por 90 dias um cargo de diretor-presidente, que se fosse um reitor, né, ad hoc, para exatamente, nesses 90 dias, realizar a eleição do diretor e do vice-diretor-presidentes da UniOeste, os primeiros eleitos. Eu não era candidato, era diretor da Festival. Houve uma reunião em Foz do Iguaçu, uma assembleia, mais de 1000 pessoas foram lá, estudantes, professores, diretores, enfim, até políticos foram lá num sábado, discutir exatamente a estrutura e as coisas da própria UniOeste, a direção, e lá, por unanimidade, proclamaram que eu devia ser o candidato. Eu não estava nem lá. Voltaram e disseram que me escolheram como candidato a ser o diretor-presidente da UniOeste. Aí eu aceitei, saí com Flávio Scherer, vice de Toledo, saímos como candidatos. Tinha de início um concorrente conosco, mas depois desistiu, porque viu que não levaria votos nenhum, quase desistiu. Fomos os únicos eleitos e tomamos posse em outubro de 88, acho que outubro, 88. Porque depois de 92 eu entreguei o cargo, 4 anos. Então fui diretor-presidente durante esses 4 anos. E Eloy Lomon, então por isso eu digo, é importante que o primeiro diretor-presidente, que seja um reitor, né, foi Eloy Lomon, 90 dias. Aí o primeiro diretor-presidente eleito fui eu e o Flávio Scherer, vice, por 4 anos. Depois vem as eleições normais, cada 4 anos. Aí era diretor-presidente, mas já existia a UniOeste. A UniOeste então, não, como tal? O projeto sim, era FUNOeste. O projeto de universidade aí foi organizado com a Estatuinte, 89, depois da Estatuinte, redigido, eu praticamente escrevi tudo a lápis. O Ivo Zé me ajudou a fazer a parte da história do Oeste, mas a outra parte toda praticamente foi em casa. O meu filho, na época era novo ainda, mas tinha curso de informática, ele foi digitando, a minha esposa digitando o projeto no final de semana. Aí, em 90, apresentamos o projeto para o Conselho Estadual para o reconhecimento da universidade, já, que era a Fundação Universidade. Não era universidade ainda só, mas a Fundação Universidade. Então, era uma entidade e o diretor-presidente como reitor, mas não se chamava reitor. Então, esses 2 anos, vamos dizer assim, de 90, aliás, 4 a 94, que tinha já o projeto, eles também tivemos muitas dificuldades no conselho lá. Porque lá o governador proibiu, ele tinha um assessor dele, na época, o Baixa, era diretor-chefe do gabinete dele lá na casa do governo, e também membro do Conselho Estadual. E ele controlava e segurava o projeto no Conselho. Não permitia que o presidente do Conselho, na época, colocasse na pauta para aprovar o projeto. Não permitia. Nós fomos lá, cercamos uma vez o Conselho, fomos na casa do presidente, um senhor, professor muito antigo lá, fomos na Assembleia com o governador e tal, mas foi difícil manobrar politicamente todas essas contras que aconteciam na época lá. Porque existia a fundação, existia essa organização, mas não tinha um parecer favorável do conselho, portanto, não era uma universidade. Não era uma universidade, fundação universidade, mas não ainda como o status de universidade reconhecida. Cada campus continuava tendo a sua faculdade, no caso. Sim, as 4 faculdades eram centros, mas já chamavam de centro, porque nós colocamos no projeto centros. O campus tinha um centro de cada campus, de cada faculdade na época. Então, já no projeto, encaminhado ao Conselho, já estava toda a estrutura de universidade. Ficou lá, depois tinha que ir para Brasília, no Conselho Federal, ainda aprovar. Aprovação em Curitiba, para o Conselho Estadual, de lá o governador pegava, o presidente encaminhava para o Conselho Federal de Brasília. Eu tinha um colega meu, que era o que recebia lá os projetos, analisava, e ele que apresentava lá no Conselho. Estava tudo pronto já, estava pronto lá. Ele já, assim, estava esperando o projeto.
Lá não durou 30 dias para como se diz? Tramitar. Então, só que ali houve um problema, porque eu deixei a direção da presidência em outubro de 92, assumi o Marcos Vinícius, e aí teve um problema muito sério. Por quê? Porque houve eleição, e o ganhador na época era o Ornello Schallenberg de Toledo, que ganhou para presidente no meu lugar. E o PMDB, Mário Pereira, o próprio Requião, nomearam o Marcos Vinícius, uma espécie de interventor, porque não foi eleito. A diferença foi muito grande. É muito grande a diferença de votos. E aí, o que aconteceu? Aí deu problema sério, porque eu, pessoalmente, não passei o cargo para ele. Entreguei no fórum, um protesto. Os estudantes interviram lá na reitoria, na Avenida Brasil, num prédiozinho lá, 2 pisos, tá? Ficaram lá durante 10 ou 15 dias, impedindo... Acampados lá? Sim, acampados. Dia e noite, acampados. Ele mandava comida para lá, por nós mesmos, né? E ficaram lá. Aí ele foi e ficou, acho que uns 15 dias, despachando na SIC. A SIC deu lá uma sala, só que não tinha recebido a transmissão de cargo. Então não tinha poder ainda de assinar como diretor-presidente. Então deu problemas sérios no conselho. Aí até que a justiça ali, então, pegou e eu entreguei todos os documentos no fórum. Ela pegou, chamou ele lá, entregou para ele e autorizou, então, para... Ele assumir. Tem escritos aí contra isso, porque, se a universidade prega a democracia, ela entende a história da democracia desde os tempos dos gregos, na origem da democracia no mundo, prega e propõe para prefeituras, para tudo que é lugar, órgãos públicos e coisas, a nomeação, a indicação democrática dos nomes. E agora ela mesma ensina o que é democracia e não pratica a democracia. Não cumpre a decisão democrática, você falava na época assim. Aí os estudantes, imagina, todos a favor da manutenção da democracia, né? Mas ele assumiu e teve seu mérito, não vamos falar mal disso, né? Quanto tempo que ele ficou na... Ele ficou de 92 de outubro até 94 de último, porque ele foi reconhecida em 94, a Oeste foi reconhecida como tal, e daí ele só ficou, acho que mais uns 60, 90 dias, como primeiro reitor pro tempore só. Ele não foi reitor definitivo. Ele foi pro tempore para a eleição. Ele foi 2 anos de presidente da associação. Sim, assim, nessas condições. Sim. E depois 90 dias como, acho que diretor, como reitor, já primeiro reitor, ad hoc, 90 dias para fazer a eleição. Aí o Ornello volta a ser candidato, e o Ornello ganha de novo. Aí sim, ali assume. Por exemplo. E como que foi como que era a estrutura que tinha na Festival quando se transformou em Unioeste? Como que foi a estrutura física? Como que você falou que quando ele assumiu ele foi despachar numa sala da CIC? Ele foi despachar lá, depois foi tomar passo, acho que lá no centro de cultura ali, numa noite. Também houve protestos na entrada, estudantes, faixas, enfim, protestaram pra caramba, mas tudo bem. Mas ele assumiu, tudo bem. Deixamos, já que é diretor-presidente, aí ninguém mais atrapalhou. E uma das coisas que acho que aconteceu de boas no tempo foi o quê? Foi o dinheiro no último ano que ele conseguiu, porque aí o Mário Pereira, o Requião, ele se licenciou para ser candidato, acho que alguma coisa, e o Mário Pereira, que ele vice, assumiu o governo e mandou dinheiro para as construções aí, para os 4 campos. Então a reitoria, a biblioteca, agora aqueles arcos bonitos da arquitetura, tudo, isso foi no tempo do Marcos Vinícius. Então, tem um mérito. Politicamente, eles nomearam intervenção, mas tanto o Mário Pereira como ele, no último ano do governo, conseguiram dinheiro para os 4 campos, né, mudar totalmente a arquitetura e os espaços na época, que eram ainda muito pequenos, muito restritos, porque eram fundações comunitárias, particulares, comunitárias, não eram públicas, né? Então tinha pouco dinheiro. E com esse dinheiro começaram as construções. Não terminaram tudo. Quando o Lerner depois assume, mas ele meio quis cortar. Eu me lembro que nós fomos juntos com o Ernesto, na época do mais, digo, olha, Lerner,
os projetos arquitetônicos já estão iniciados, tem que mandar o dinheiro para não estragar, não parar as obras. Não perder. E ele chamou o secretário de lá de finanças lá e pediu, não, então vamos ver qual é o orçamento que precisa para cada campus, cada construção, me manda o quanto antes para mandar o dinheiro. E foi. Aí houve então essa, assim, eu digo, mudança física, né? Física, espaço. Eu digo assim, eu na época usava o primeiro reitor da Unicamp, quando perguntaram para ele, na época ele queria a Unicamp 72, 73, né? Alguém veio, acho que de fora, e perguntou, mas reitor, qual é a primeira grande prioridade na sua universidade? A primeira grande prioridade aqui são professores preparados para serem professores de alto nível na universidade. E o segundo, por exemplo, são pesquisadores. Segunda grande prioridade, além dos professores, tem que ter pesquisadores, salas de pesquisa, equipamentos de pesquisa e tudo mais. Tá? E intercâmbios. Né? E terceira, estudantes organizados, livres, preparados, com vestibular para exatamente estudar em salas de aula tal. E quarto, prédios, espaços. Então, eu digo, hoje está dando muita importância também à parte física. É bom, é necessário. Auditórios, audiências, salas de pesquisa, salas de reuniões, tudo isso, próprias salas de aula, tudo isso é importante, é necessário. Mas não deixar também o lado da ação científica, pedagógica, científica, tecnológica, digo. E mais, o que faltaria talvez, que eu penso um pouco, é esse compromisso da universidade, da Unioeste, com a sociedade. Por exemplo, eu quando fui dar aula, últimas vezes que dei aula lá na pedagogia, pegava os estudantes da supervisão, fomos em vários colégios nos bairros, e eles iam lá 3, 4 dias por semana, junto com os alunos lá e professores, ficavam na sala de aula, assistindo às aulas do professor com os estudantes e discutindo problemas lá, fazendo pesquisa, perguntas e coisas com os estudantes. Fizeram estudos belíssimos para entender como tem que formar um pedagogo. Que pedagogo é preciso lá no bairro? Ah, tem gente lá que não quer nem saber. Eu vou dar minha aula aqui e que se dane. Não, tem que instalar o curso. Não só pedagogia, todos, letras, nós fizemos isso. Agrônoma, engenharia agrícola, por exemplo, agrônoma. Fique lá no campo, digo, tem que ir lá ver que galinheiros estão construídos, como tem que construir os galinheiros, chiqueiros, as cervarias, tem que ver na arquitetura que precisam lá. Agora, só pegar no papel aqui hoje com a tecnologia e fazer os desenhos, mas isso faz bem para o frango, a vaca de leite, é bom, não é bom? O que é? Como é que é? Tem que ir lá e pesquisar. Então, a gente discutia muito isso. Tanto que trazíamos, às vezes, produtores também, para ajudar a montar associações. Criamos várias associações de produtores daqui de Cascavel, Toledo, com a Sadia, tem histórias com a Sadia fantásticas da Unioeste, para ajudar a montar, inclusive, a maneira de não só de matar o frango, mas desde como produzir lá o filhotinho, lá, os ovos, o lugar, a comida, a higiene, principalmente a higienização das coisas. Então, a gente discutia isso muito na época, né, no Oeste do Paraná, para exatamente a universidade, ela mesma, como ciência e tecnologia, como ela domina isso, né, ela prestar esse tipo de serviços, né, na extensão. Eu acho que essa é uma, vamos dizer, característica da Unioeste. Hoje eu não sei como é que está, mas nos tempos a gente discutia muito isso. E o senhor agora, como um professor já aposentado, já há alguns anos, mas ainda muito atuante na universidade, muito aqui dentro ainda, como é que o senhor vê a Unioeste hoje? O senhor estando com um pé lá fora e um pé aqui dentro, vamos dizer assim, né? Como é que o senhor vê a Unioeste hoje? Pensando assim, pois são 30 anos de Unioeste, desde todos esses episódios que o senhor nos contou, mas também pensando essa história que se construiu, né, como uma instituição de formação em nível superior no oeste do Paraná. Como é que o senhor vê a Unioeste hoje? Então, eu estava dizendo um pouco isso antes. Eu acho que a Unioeste tem hoje toda uma estrutura, infraestrutura, principalmente de equipamentos, tecnologia, de móveis, de salas, de espaços organizados, laboratórios. Ela está muito bem equipada no sentido, vamos dizer assim, material, e programas, inclusive, hoje são
vamos dizer, formais, né? Está bem. Agora, eu acho que ele está isolada. Eu, por exemplo, vou lá a alguns cursos, eu não vejo mais estudantes em salas, não tem mais professor em sala de aula, tudo feito via, né? Via, eu chamo eletrônica, e nem estudante que está querendo vir na universidade para sentar e discutir, ouvir os outros, escutar os outros, ler os textos ainda e trazer projetos, programas daqui para lá, porque tudo é fácil, tudo via internet, né, tanto no computador como no celular. Ele escuta as aulas, escuta as exposições do professor, preenche os formulários. Isso é aí que eu estou dizendo, acho que a Marina Chauí escreveu já uns 15 anos atrás, a Universidade Programada, na época que começou essa a internet e coisa. E ela disse, hoje a universidade que temos, principalmente a USP, lá de São Paulo e outras, ficou uma universidade programada, ou seja, cada setor, cada departamento, cada curso se organiza, propõe lá um formulário, um formulário de um programa de tal disciplina e um formulário geral para depois preencher como relatórios, como propostas realizadas. Se preencheu direitinho, conforme o programa, na data, nos dados, das informações, preencheu o espaço direitinho, 10. Agora, ninguém quer saber o que está escrito, como é que foi produzido, como é que foi pesquisado, não se discute junto, não tem opositores. Praticamente uma vez sempre tinha gente mais de direita, esquerda, centro, os conservadores, os mais progressistas, os que queriam mudar as coisas. Então tinha discussões contra isso, o próprio da universidade. Essas contradições são exatamente a dinâmica, a força de uma universidade. Juntar exatamente essas contrariedades. Diz, hoje não tem mais, diz ela. Então a universidade não discute mais, não é mais crítica, nem de si mesma, nem dos outros. Ela escreveu isso há uns 15 anos atrás. Eu acho que tem um pouco disso. Temos a coisa boa, tem uma parte boa, metade boa, que é essa infraestrutura, essa estrutura. Professores qualificados, mestres, doutores, pós-doutores, mas nem todos atuam como doutores em sala de aula. Eu, desculpa, não vou dizer nome, mas tive colegas que diziam assim, eu dar aula no primeiro ano de pedagogia, eu sou PhD. Como é que você viu? Vou me rebaixar? Então, isso é da universidade? Se ganha salários, se ganha vantagens na vida. Agora, quanto mais se formou no maior nível, devia aproveitar essa condição de alta preparação, formação, para trabalhar na base, mas não estava acontecendo isso. Então, eu digo assim, é meio estranho isso. Eu acho que teria que sentar, discutir. Eu propus em 2017, 2018, com o Pesch, lá, de Marechal Rondon, e nós propusemos, na época, fazer uma nova autoavaliação da Unioeste, que a Estatuante pediu. Ou seja, vamos ver, eu tenho um texto que eu escrevi lá. Que universidade temos, como foi concebida, na época, concebida, idealizada, estruturada e implantada? Que universidade era aquela? Como irá se desenvolver durante esses quase 30 anos já? Como se desenvolveu? Que avanços, que mudanças, que propostas, ou que falhas, que casos negativos teve nesses tempos, ano por ano e tal. E que universidade temos hoje, então? Como está hoje? E, no fim, que universidade queremos? Que universidade queremos? Fizemos isso durante 2 anos, reuniões, até na dengue, depois daí paramos um pouco. Uma reunião, nós fomos de cada diretor, visitamos os diretores, lá sentamos junto com os diretores, em reuniões de 4, 5 horas, e fizemos uma reunião em Marechal Rondon, lá no Conselho Municipal, durante um dia inteiro, 2020 foi, para exatamente sentar. Os diretores todos foram, desde Campo aqui, Francisco Bertão e os 4 aqui, ficamos um dia discutindo lá tudo isso. Nós apresentamos o texto, tem um texto ali, discutimos. Fomos no COU, para apresentar no COU, eu era para ter falado 30 minutos, quando eu cheguei lá, comecei a falar, falei toda manhã.
O pessoal não quis que eu parasse de falar das coisas que estávamos propondo. Não só eu, né? Mas eu era o meio intelectual das coisas, né? O Dair Besch era o coordenador e representante da universidade, que eu estava aposentado, então não podia ter essa vinculação, eu não mais professor, né? Funcionário, e coordenar um projeto desse, tinha que ser ele. Tudo bem, tocou, mas o presidente, na época, o reitor Cascar, né? O que aconteceu? Quando o pessoal se entusiasmou e quis que acontecesse esta autoavaliação da Univest, eles queriam sair de lá atordoado, preocupadíssimo. Por quê? Porque apareceu também aquilo que não devia ter acontecido no tempo dele. Mas, como com ética e simplicidade, podia chegar e dizer, olha, de fato, aconteceu isso, eu reconheço, pá, e reconhecer, inclusive, se autoavaliar, mas não. Pegou o Dair, trouxe, deu um cargo lá, o CC para ele na reitoria, bom salário, e parou tudo. Eu não podia fazer nada porque não tinha representação institucional para fazer isso. Mas a ideia era fazer uma avaliação institucional. Uma avaliação, exatamente, institucional. Mas representando estudantes, professores, direção, funcionários e também gente de fora. Da MOP, da Coto Iguaçu, outras entidades regionais que também poderiam ir lá e avaliar também. Dizer, olha, nós gostaríamos que acontecesse isso na Oeste. Nós precisamos da cooperativa, nós precisamos mais participação, tal curso, tal, não sei o que lá, podíamos chamar isso. Seria ótimo, porque ali nós teríamos a base de que a Oeste está precisando e querendo, né? E avaliar de novo quais são as grandes potencialidades do Oeste e também quais são as carências do Oeste, inclusive políticas podia também mostrar. Né? Porque até que a gente está vivendo uma mudança muito drástica em termos de universidade, que hoje a gente tem cursos que estão esvaziados e outras áreas que poderiam ainda ter uma demanda maior, né? Quer dizer, a gente precisa pensar, né, numa universidade que... E aí vem a minha última pergunta, aí não vou falar mais, tá? É a minha última pergunta. Como é que o senhor vê, nessa direção que a gente está conversando aqui, como é que o senhor vê a questão do papel da Unioeste na comunidade? A Unioeste cumpre com esse papel, fica a desejar? Como é que o senhor está visualizando a Unioeste enquanto uma instituição pública, né, de produção de conhecimento, de formação de quadros especializados? Ela vem dando conta de atender as demandas sociais, as demandas da comunidade regional? Olha, em parte acho que está acontecendo, mas não muito. Eu vejo, assim, por exemplo, alguns setores que podiam estar muito fortes, vamos assim, pegar mais fáceis, artes. Por exemplo, nós fizemos, na época, organizamos os primeiros festivais de música clássica de Cascavel. Eu trouxe a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Curitiba, de 100 e poucos membros. O Miguel Proença veio aqui tocar. Veio uma cantora americana famosa do mundo, um pianista do Russell, na época. Veio a Orquestra Sinfônica de Karlsruhe, 100 e poucos membros, tocar aqui por nossa conta, convite nosso na época. Trouxemos, intermediamos. Então, por que essa área da arte, da cultura, da literatura também, do livro, lançamento de livros, por exemplo? Tem que haver lançamento de livro na praça ainda, com estudantes, com jovens, com pessoas que passam lá. Tem que abrir bancas de livros nas praças, nas ruas, nas coisas, e promover sábado, domingo de leituras. Isso não está acontecendo. Mesma coisa a pedagogia. Que pedagogia estamos formando? Que pedagogos estamos formando para a educação lá nos bairros de Cascavel? Gente, é preciso que o professor conheça que problemas existem lá nas escolas. Crianças de 1 aninho estão lá fazendo o quê? Quem está cuidando? Nas creches, nas escolas, antes da coisa. Então, tem que participar. E gente pergunta para esse lugar e ninguém sabe muito disso, não sabe. Na produção agrícola, qual é o curso? Agronomia em Marechal, eu propus na época lá, aquele viveiro de plantas nativas da Itaipu, eu negociei para passar para a própria Unioeste, o campus de Marechal, cuidar produzir mudas de plantas daqui do Oeste do Paraná e distribuir gratuitamente para todo mundo, até de casa em casa. Quem quiser plantar alguma planta que não planta, mas busca lá, tem mudas. Sumiu. Nunca mais vi falar do Silvio. Então, assim, tem alguns problemas
que acho que precisariam ser retomados. Eu até falei com o reitor outro dia, e eu disse ao reitor, eu na época ia de sala em sala, entrava quando tinha estudantes, para exatamente propor desafios, perguntar para eles, iniciativa deles para participar, ia de sala em sala. Não era assim, não via, na época não tinha ainda a comunicação internet, hoje tem, mas só a comunicação internet, ela não é suficiente, ela ajuda, é rápida, é individual, tá? Mas tem horas que é preciso sentar corpo a corpo, discutir, falar, dialogar, digo assim, o dialogismo, a conversa dialógica, talvez seja a grande, vamos dizer, didática e pedagogia, né? Princípio filosófico da UniOeste. Instituir um diálogo, uma conversa de todos os setores, nas áreas próprias, curso por curso, medicina na saúde, odontologia também, agronomia, então na agricultura, pedagogia, tá, literatura, língua portuguesa, então literatura, produção, escrita. As crianças estão escrevendo nos colégios, na época do projeto de 82 com a Unicamp, o texto sala de aula. Tem mais de 2, 3 mil livros, assim, tipos diferentes, publicados já no Oeste do Paraná, aqui em Maciço do Brião, Campo Bonito. Crianças estão escrevendo. Os livros são histórias de vida, lá da casa, costumes. Então, isso, o curso de letras precisava estar participando, incentivando de novo. Ninguém conhece mais nada disso. Por quê? Então, como é que vão formar um professor de língua portuguesa, literatura, se ele não sabe que a criança lá na escola, além de usar o celular às vezes, ela também gosta ainda de ler, livro impresso, escrever ainda a caneta, né, a lápis, escrever a própria história de vida e publicar em livro impresso. Como diz Humberto Eco, não contem com o livro impresso. Escrevi isso muitos anos atrás. Quer dizer, usamos a tecnologia, não tem problema. É ótima, agora só ela não. É preciso também continuar essa questão real, viva. Então, para mim, só para responder um pouco mais a sua pergunta, para mim, a UniOeste precisaria ela se conectar com o Oeste do Paraná, em todos os cursos, em todas as áreas, todos os setores, mas se conectar indo lá e voltando, não só via internet. A internet ajuda, marca reuniões e coisa tal, mas não pode ser aquela linguagem que eu brinco muito, né? No computador, no celular, às vezes está escrito lá, tem batendo palma, tudo bem, mostrando o coraçãozinho na mão, tudo bem, aí eba, oba, kkkk, xixi, né? Quer dizer, essa linguagem, também alguém já falou lá na Unicamp, que é uma linguagem do príncipe eletrônico. O último príncipe, depois do Maquiavel, o último seria o nosso príncipe eletrônico. Exatamente, que é bom, mas só ele não, né? Essa tecnologia, maquinaria eletrônica espacial, né, planetária, ela é boa para um lado, metade é boa, outra metade não é boa. Quando você fica dependendo, o entretenimento hoje, o que é? Criancinhas de 1 aninho já com o celular. Não quer saber nem da mãe. Está com o celular. Então, isso é bom? É bom ter o celular, sim. Mas usar 24 horas, depender como maneira de se divertir, como entretenimento, acho que é um exagero, né? Então, acho que a UniOeste precisaria pensar tudo isso, né? E ver, para terminar, como o Ítalo Calvino diz, tudo está dividido em 2 partes, 2 metades, inclusive nós. Ele me diz, eu estou dividido longitudinalmente, metade boa, outra metade contrária à boa, não diz que era má. Contrária à boa. É exatamente essa a questão do contrário. Tudo é assim, né? Tudo. Tem a parte boa e tem a parte não boa das questões. Então, a universidade precisava ver isso. Como trabalhar a conexão desse. Mas diz assim, eu não existo sem uma das partes, metades. Eu só existo metade boa e metade não boa. Então, acho que a UniOeste precisaria, talvez, sentar nos cursos, lá nos centros, né, de organização das áreas, e entre professores, direção, estudantes, funcionários, que sabem trazer gente de fora, e sentar mais fisicamente também.
não só pela internet, mas fisicamente, corpo a corpo, corporal. Eu me divirto quando estou numa roda de conversas. Gosto. Dialógicas. Eu digo, tem a arte da fala, a estética da fala, a beleza da fala, e também tem a estética da escuta do outro. A fala do outro. Tem que saber escutar. Tem que ter a ética da escuta. E não, não pense como eu, vai embora. Não. Ninguém pode e deve pensar como eu, do jeito que eu penso. Eu tenho que aceitar do jeito que eles pensam, dos outros pensam. Né? Então, acho que ali nós estabelecemos um diálogo, de fato, necessário para mim na Univest. Tem que ensinar também isso. Como construir o diálogo pedagógico, o diálogo político, o diálogo artístico e tudo mais. É isso que eu estou pensando. Perfeito. Professor, eu queria saber, o senhor falou muito como gestor, como uma pessoa que participou antes da, mas eu queria que o senhor falasse um pouco como professor Cuyava, alguma situação, alguma memória sua da Unioeste, da Festival, como professor, do dia a dia de professor. Então, a minha grande revolução pedagógica, educacional, foi em 1971, em Palotina. Por quê? Porque eu, na época, já trabalhava bastante Paulo Freire, método e a questão do grupo, essas questões. E lá eu soube que tinha um curso de dinâmica de grupo, né, em Porto Alegre, Lauro de Oliveira Lima, que era o coordenador de um livro, produtor do livro, e dava o curso para isso. Na época, era usado como estratégia até para criar consciências contra a própria postura na época do governo. Eu peguei ônibus de lá, Curitiba, Porto Alegre. 5 dias de curso. Dinâmica de grupo. E lá, o que aconteceu? Tudo só em círculo. Éramos em 25 e éramos 25, cada um tinha um papel para cumprir. O professor, o coordenador, sentava conosco como não tinha pedestal elevado, que é o superior, não. Ele era um dos membros do grupo. E tudo acontecia lá na discussão, em grupo, na roda. Eu voltei, cheguei na segunda-feira lá na minha aula, nas aulas do ginásio de Palotina, tinha 4 turmas, organizei as turmas todas em círculo. Eu mesmo lá fui pedi ajuda e distribuí os papéis. Cada um tem um papel para cumprir, os estudantes, alunos. Era a primeira série ginasial na época. E eram assim, gente... E aí os estudantes se entusiasmavam. Eu tinha disciplina moral e cívica na época. Imagine. 4 turmas, da primeira ginasial. E comecei a trabalhar com eles assim. Foi uma revolução. Um dia, meses depois, chegamos lá, a diretora chamou todo mundo e disse, olha, vamos dispensar as aulas agora porque houve uma entrada aqui de noite na secretaria, roubaram as máquinas de datilografia, não sei o que lá, papai, então temos que suspender as aulas. 2 turmas que tinham aula comigo falaram, professora, diretora, nós não vamos embora. Nós queremos o professor lá na sala de aula. Aí criou um impacto. Por quê? Eles já vieram, cada um vinha com canto, ia declamar poesia, outro rezava, outro trazia não sei o que lá, histórias. Cada um tinha uma função para apresentar como, em vez de eu, professor, dar aula como tal, eles é que faziam primeira hora as atribuições deles. E fizemos lá. Não foram embora. As 2 turmas juntamos sala maior, para não 2 salas esperar, e ficamos 2 horas com estudantes. Eles não queriam ir embora. Aquilo foi um choque. A diretora ficou meio enciumada, aquela coisa, ela teve dificuldades, aí fui para Foz do Iguaçu. Implantei essa dinâmica lá à noite. Tinha militares lá, soldados, enquanto que fazer um ginásio. Né? O dono daquele grande hotel agora lá da entrada ali, como é que era, o Neuso Rafaim, ele é meu aluno na época. E mais assim. E aí também, as turmas, escola agrícola, se não fosse dar aula, não tinha problema. Eles já estavam organizados e entravam lá por conta deles e tinham a aula deles. Se organizaram. Então, isso foi a grande, assim, eu nunca mais usei a sala de aula em quadradinho, enfileirado. Nunca. Nas universidades, todos os cursos depois, quando eu vim para a Unioeste, aqui, Festival, no curso de medicina mesmo, os estudantes já vinham, eu vinha um pouco antes do início das aulas para ajudar a organizar a roda, bonitinha, tudo certinho.
Tinha salas que tinha que ter duas, uma por fora, uma dentro, porque não cabiam numa só. Então tinha que fazer 2 semicírculos, né? E nós fazíamos as aulas todas em círculo de lá para cá. Nunca mais organizei nem palestras, quando tinha que fazer alguma reunião, em discussões, sempre em roda. Quando fui diretor-presidente, as minhas reuniões eram sempre em salas, mas já a secretária, o Milano, na época, me ajudou muito, ele organizava as salas do jeito que era para se organizar em roda, em círculo. Rodas de conversa, se chamava, diálogo. Então, essa, para mim, tem sido a maior, vamos dizer, acho que é a mudança, a transformação que eu... E muita gente foi ajudando isso. Tanto que eu nunca mais fiz chamada de presença. Eu já preenchia, dizia assim para o centro de medicina, uma vez chegar lá, primeiro dia da aula, olha, você já tem 100% de presença, todas as aulas aqui para todo ano, todo semestre, e já tem notas de 90 a 100 também prontas, está tudo pronto, estão passados. Agora, só vem aqui quem quiser de fato aprender e ensinar os outros. Aí pode vir e deve vir aqui na sala de aula. Já se cutucava, tá? Mas riam, começaram a vir e de fato não fazia presença. Não fazia. Não precisei. Pedagogia dava uma folha, todas as datas do semestre já, para cada um preencher e me entregar no fim do semestre. Vamos preenchendo, tá? Aí uma apareceu, falta, já tá. Motivo, preguiça. Digo, não, vou te dar presença pela honestidade, que você não vê preguiça. Então, são fatos que mudaram muito a maneira da relação professor-estudante, professor-aluno, e a dinâmica do trabalho. Mas na medicina tinha que ter... Não, mas nós íamos no laboratório fazer uma pesquisa, mas a decisão sempre era coletiva. E a exposição, faziam projetos de pesquisa, fizeram um projeto de pesquisa de campo, no fim do ano, fizemos um relatório, num seminário, uma semana inteira, todos os professores foram convidados do curso, vieram, o próprio coordenador, quando um grupo apresentou uma pesquisa que fez com médicos, que trabalhavam durante, assim, 10, 12 horas um dia, em 3, 4 hospitais e centros, e atendimentos. Praticamente todos que pesquisaram, 30 e poucos, entrevistaram, todos estavam muito depressionados. Por quê? Porque era muita ação em vários lugares, chegava atrasado lá, passava dirigindo o carro, estressado, ruim, chegava lá, pegava um bisturi e fazia uma cirurgia pro paciente, tremendo de raiva, com bisturi. E aí eles contaram essa história, fizeram pesquisa e disseram, olha, nós na medicina precisamos entender isso no primeiro ano já, para evitar. O diretor, na época, do coordenador do curso, chamou esse professor, pelo amor de Deus, não deixe nenhum relatório disso aqui, porque vai dar problema. Não. Mas nós vamos sentar e vamos mudar, sim, com professores do curso. Como estamos agindo agora, e vamos discutir isso lá no conselho, tem um conselho de médicos, né? Conselho Regional de Medicina. Medicina. Discutiram isso porque os estudantes foram pesquisar e viram o estressamento dos... Né? E outro fez sobre o uso de bebidas, drogas e coisas para exatamente se conseguir superar o estado de estresse dos médicos. Usavam drogas. Coisas que, meu Deus do céu. Então, eu digo assim, são coisas que, como professor, como coordenador, enfim, das coisas, eu fui aprendendo, mas ao mesmo tempo propondo para que houvesse essas mudanças pedagógicas, didáticas pedagógicas, de visão do profissional e coisas. Para a medicina, dizer assim, olha, doutora e doutor, você falava para eles, né? Vocês daqui 5 anos serão doutoras e doutores. Vai chegar alguém na frente de vocês, um corpo, e daí? Você olha, o que você tem? É assim, essa relação médico-paciente? E se você estivesse no lugar dele como paciente e ele como teu médico, como é que você gostaria que te atendesse? Aí que eles começaram a pensar, a relação médico-paciente. Como tem que pensar desde já. Você tem que perguntar o estado emocional, o que está doendo, o que tem, o que está comendo, não está comendo, o que está vendo de ruim, que está dormindo, que corpo, papá, dói aqui, pá. Agora, só dizer, está doendo o estômago, então tá bom, pega aqui, papá, vai na farmácia, compra e tá bom. Não,
examina a pressão dele. Hoje tem médicos que ainda, eu vou lá, fazem pressão, tudo isso, mas tem médico que não faz muito isso. Desculpa, vou contar um caso. Aconteceu na minha prática, fazendo doutorado na Unicamp, morava em São Carlos. Uma viagem fiz com a minha esposa de carro. Comemos ali, fim do Paraná, no restaurante. Comida deu problema. Chegamos em São Carlos. Eu estava assim, às 10 da noite, quase antes, ruim, intestino e ânsia de vômito, tudo. Fui na farmácia, comecei a tomar remédio, não resolveu. Meia-noite, fui no hospital. Quando entrei lá, entrei numa sala, esperando lá, vi um rapaz de branco sentado no computador. Eu entrei, não olhou para mim, eu olhei, cheguei perto. Aí eu peguei e bati palma, né? Aí ele olhou, sim. Ele disse, o senhor é doutor? Sim, sou doutor. Formado tal. Pois é, eu fui professor durante 13 anos. Quando eu falei que eu fui professor do curso de medicina durante 13 anos, 13 turmas assim, pediu desculpa, pediu para sentar, disse, eu estou aqui há 10 horas atendendo, não aguento mais. Então veja bem, a condição não é culpa dele, é também do sistema. Como é que ele fica 10 horas de plantão? Então, ele queria olhar, tá doendo o estômago, tá? Então tá bom, o remédio tá, pronto, vai embora. Mas ele pediu desculpas, depois, claro, me examinou e coisa tal. Por quê? Porque dizendo, então, eu vou ter que levar esse caso ao meu coordenador, dizendo. Então, para dizer que, como professor, a gente tem o dever de ensinar o que já sabe, em conteúdo e método, das disciplinas, dos conteúdos como tal, mas também tem a necessidade de aprender do real, da educação, da saúde, da indústria, do comércio, do progresso, da arte, da esporte. Tem que aprender o que está acontecendo no real, na vida real, e se está bom ou não, e se pode ou não mudar para melhor, tudo. Isso que eu acho que a universidade precisa fazer. Ela se avaliar e buscar o conhecimento no real, e não apenas no teórico, nos livros, nos programas, os conteúdos já prontos. Ano para ano, repete conteúdo, 2 mais 2 é 4, né? Eu digo assim, pois 2 mais 2 é 4, mas 2 e 2 é quanto? Não, 2 e 2 é 22. Digo, o número muda, né? Digo, é 4, mas são 4 pessoas diferentes uma da outra, então não são iguais. 2 mais 2 é 4, mas se eu pego um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, são 4 pessoas, seres humanos, mas totalmente diferentes um do outro. E assim na Sadar também tem 45, são pessoas, seres humanos, mas em sentimento, em físico, todos são diferentes. Tem coisas comuns, mas tem coisas também diferentes. E daí o professor tem que saber o sentimento de cada um. Tem que perguntar, tem que respeitar. Que cada um tem problemas com a mãe, com o pai em casa, está brigando com o namorado, brigou, não sei o que lá. Tem sentimentos, tem que entender tudo isso. Nossa, ficávamos, pessoal, assim, de letras, principalmente com leitura, também gostavam muito de sentir essas diferenças. Vai ler o romance. Lê para ler o que ele diz. Não, leia e sinta o que o autor está escrevendo. Te coloque lá nos personagens que ele coloca lá, o lugar dele está escrevendo. Coloque o teu lugar no teu tempo. Eu gosto de ler Dostoiévski. Mas eu me colocasse com Dostoiévski lá na época da Rússia, né? Contando as coisas, mas dialogando. Todos dialogavam. Policial, prostituta, a vender não sei o que lá. Discutiam, mas se entendiam. Ninguém matou ninguém, ninguém brigou contra ninguém, ninguém machucava os outros, mas viviam muito em grupo, em sociedade. Ele ensinou diálogo na literatura. Então, quando leiam os romances, os livros, busquem na literatura o modo de ser da sociedade nos tempos, os costumes, os valores éticos, morais, da arte, tudo mais. Aí o pessoal de letras ficava assim, meio se cutucando no início, tá? Mas era a maneira de ser professor também. Por isso que eu tenho saudades de ser professor, de ir na sala, tenho saudades. Dei aula durante 3 anos, como sou sênior, sem receber nada, no curso de mestrado e doutorado de letras, enquanto a minha área é educação. Mas o pessoal de letras me convidou e eu fui, aqui na Unioeste. Adorei, né, trabalhar. Isso em 2014, 15, 16, até 17, né, sem ganhar nada.
em dinheiro, mas em viver foi muito bom, muito interessante. Então, na minha experiência de professor, foi assim, para mim, foi tudo. A minha vida continua, né? Não para ensinar, é relação. Ensinar e aprender. Mais alguma pergunta? Não, estou satisfeito por demais. Uma conversa muito produtiva, muito boa. Eu agradeço muito essa oportunidade, essa conversa também, esse diálogo também, as perguntas, né? E fico à disposição também daquilo que for necessário e possível ainda de contribuir na história, na nossa história, né? Da nossa universidade. Fico muito grato e parabéns para vocês por esse projeto, essa iniciativa, né? Acho que é muito viva, muito inédita, muito oportuna. Tomara que vocês continuem com esse trabalho. Obrigado, professor Cuyava. É sempre bom ouvi-lo, né? Isso é muito interessante, está sempre aprendendo. E eu brincava há poucos dias com outros colegas, assim, que eu até começar esse projeto, eu não me interessei muito pela história da Uniwest, né? E acabei me envolvendo tanto que agora, cada vez que eu ouço, eu quero saber mais, eu quero aprender mais. Eu acho que essa é a ideia, esse é o espírito da universidade e do projeto em si, que é deixar a oportunidade para outros também ouvirem e entenderem e acompanharem a história, não só da universidade, mas também das pessoas que compõem a universidade. Isso é importante. Muito bom. É a história. Obrigado. Eu agradeço a sua presença, a sua colaboração, que realmente, ainda mais considerando todo o seu papel, né, que teve toda essa história aí, porque realmente a história da Uniwest é muito interessante e pouco se tinha, né? Eu já vi em pesquisas, alguma coisa falando sobre isso, mas essa história oral também é muito interessante, né, porque ela é mais viva. Obrigada. Obrigado, Beto. Obrigado e parabéns.